Assim se encerra mais uma temporada de animes. Na verdade, para falar a real, acabou faz um pouquinho de tempo já, mas eu acabei enrolando para ver alguns títulos e a gente só vai ter vídeo agora, né? Enfim, né, eu vou explicar aqui, né, rapidamente o que seria uma temporada de animes antes da gente começar a avaliação, porque muita gente pode estar confusa, né? Como assim temporada de animes de verão, nesse frio? Então, né, lá no Japão, os lançamentos, né, dos animes, eles acontecem na medida das estações dos anos, né? Ou seja, né, vários títulos vão ser lançados simultaneamente ali no começo de uma nova estação, né? Ou seja, agora que está começando o inverno para nós, mas lá para os japoneses o verão, a gente está tendo uma nova série de lançamentos de animes. E para nós, né, que estamos acompanhando os animes, né, da temporada passada, né, eles estão acabando agora. Deu para entender? Por isso que toda a estação de ano eu venho aqui comentar os animes, né? Mas eu sempre comento os animes que já acabaram, porque tem muitos animes que começaram, né, na temporada passada, mas ainda não terminaram. Esse daí eu vou deixar para comentar na próxima. Enfim, eu acho que deu para entender muito bem, foi muito explicativo aqui. E por causa disso agora, vamos aqui falar dos animes que eu vi nessa temporada e o que eu achei deles, né? Enfim, de tudo isso agora sim, família, bora pro vídeo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não entendem. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Bom, esse daqui eu acho que é o mais hypado pra eu falar, mas foi o primeiro que eu vi. Então eu vou ser lógico aqui e deixar, né, o primeiro anime que eu vi como o primeiro a ser falado também. A segunda temporada do anime de Devil May Cry. Que é um anime que é muito polêmico, que é um anime que na verdade eu não diria que é polêmico não, porque a opinião popular é odiar ele. Mas eu acho que eu sou polêmico porque eu gostei do anime do Devil May Cry da Netflix. Mas eu sempre deixei bem claro que o fato de eu ter apreciado não quer dizer que eu discordo das críticas. Muito ao contrário, a maior parte delas eu concordo bastante. Não gostei da decisão de fazer ali os demônios uma espécie de refugiados para fazer crítica aos Estados Unidos, né? Que é uma coisa que, tipo, cara, a franquia da Devil May Cry nunca citou a palavra Estados Unidos, tá ligado? Nos jogos. Aí também os caras dão um puta destaque pra Lady, que é chato, o personagem é chato, não tem carisma. E aí também elas fazem a questão de colocar ela ganhando do Dante em todas as interações que os dois têm. Então, tipo, é foda. Tipo, eu concordo com essas críticas aí. Mas o que eu sempre deixei ali muito claro é que ainda era um estúdio de ponta fazendo Devil May Cry. Então você teria cenas de ação muito bem animadas. Você teria, em boa parte, um Dante sendo foda, metendo a porrada em um monte de demônio. Uma trilha sonora do caralho. E honestamente, isso é tudo que eu esperava, tudo que eu queria de uma adaptação de Devil May Cry. O resto é chato, mas eu consigo passar por cima por causa disso. E aí a gente vem essa segunda temporada. E aí que eu vi que eu acho que a galera tá pegando um pouco a mão em cima desse anime. Porque na primeira temporada eu concordo. Eu concordei em tudo, na verdade. Eu achei a maior parte das críticas muito válidas. Mas eu acho que aqui a gente já começou a chegar no momento que as pessoas foram ver já de mau gosto. Porque não gostam do Adi Shankar, não gostaram da visão que ele deu para a franquia. Então
por causa disso, tudo que ele vai fazer, né, dentro dessa franquia já é ruim, tipo assim, independentemente, tá ligado? É um pouco que eu senti, porque, honestamente, eu acho que essa temporada ela resolve 90% dos problemas da última. E as críticas realmente pareceram que era uma galera que, tipo assim, já tava de mau gosto, tipo, já não gostou da primeira temporada, já não queria gostar dessa. E independentemente do que o Shankar fizesse, não iria gostar, tá ligado? Pra mim a principal melhoria aqui é a relação do Dante com a Lady, porque eu sei que a maior parte da galera não gostou dessa versão da Lady na Netflix, eu incluso. Só que, assim, a gente tinha duas opções, né? Que é ou matar a Lady, que é uma personagem muito importante para Devil May Cry dentro dos jogos, e que pra mim não seria uma opção muito válida, ou consertar a personagem. E eu acho que é exatamente isso que a Netflix fez aqui, porque a Lady ela tinha um problema sério ali na versão da Netflix, que ela era uma personagem que ela causava simpatia naturalmente, né? Porque ela, toda vez que aparecia em tela, era pra se opor ao Dante de alguma maneira, era pra ser arrogante, era pra ser uma personagem que estava trabalhando para os vilões, mas eles nunca puniam ela por causa disso, muito ao oposto. Toda vez que a gente tinha uma interação entre o Dante e ela era ela estuprando o Dante na porrada. Então, o que aconteceu é que era uma personagem que era constantemente colocada como desfavorecida pelo roteiro, e ao mesmo tempo que isso, você tinha ali o anime dando uma passada de pano nela para ela vencer o protagonista, né? O que gera uma antipatia. E eu acho muito interessante que o anime reconhece isso e coloca uma espécie de arco de redenção da Lady, dela entendendo o que ela fez foi errado, dela basicamente tendo toda uma questão ali de culpa, que ela gosta do Dante, ela quer ficar com o Dante, mas ela não consegue porque ela se culpa por causa de tudo que ela fez com ele. Mesmo o próprio Dante perdoando ela. E ali, né, que eu vi várias críticas, então é difícil pontuar todas, mas essa foi uma das que eu mais ouvi, né, que acabou sendo muito fácil, né, pro Dante perdoar ela. O que eu acho que é uma visão muito rasa até do que a própria obra está se propondo a colocar aqui. Porque não é que o Dante perdoa ela, é que ele quer passar uma imagem, que é essa imagem do fodão que não liga pra nada. E essa imagem do fodão que não liga pra nada tem que fingir que não liga para o que a Lady fez. Mas quando a gente vê de fato o Dante ali, ele tava bolado com ela, né? Ele não perdoou ela assim no noite pro dia. Teve um tempo ali, né, pra eles realmente recuperarem a confiança um pro outro. E aí que é quando colocam agora como canônico, né, esse chip aí do Dante e da Lady, que honestamente pra mim esse é o ponto em que eu percebi que independente do que o Shankar fizesse aqui, tipo, todo mundo ia meter o pau, porque esse era o principal chip da comunidade, tipo, até ontem. E tipo, só porque o Shankar decidiu colocar no anime, ele já está destruindo a relação dos dois personagens. E honestamente não é algo que é tão de fora do jogo. Se você pegar os próprios jogos de Devil May Cry, tipo, tem um momento ali que o Dante tenta beijar a Lady no Devil May Cry 3. No Devil May Cry 4, a Trish zoa o Dante por não estar com a Lady. Então, não é nem como se fosse algo que, tipo assim, é totalmente inventado da cabeça do Shankar. Não, é algo que é presente desde os jogos, essa relação entre os dois. E honestamente, eu acho que o anime ele dá uma melhoria significativa em quase tudo. A animação pra mim tá muito melhor. E eu já tinha gostado bastante da produção da primeira temporada, mas acho que ela tinha um grande problema, que era a questão de uso de CGI. Porque quando era a animação 2D tradicional, ela era muito bonita, ela era muito boa. Mas eles colocavam sempre ali as grandes lutas com o Devil Trigger, né, que era totalmente feito no CG. E ficava um visual meio feio. E aqui a gente tem uma puta diminuição do CG em cena. As principais lutas aqui da temporada são todas feitas no puro 2D mesmo. Os animadores se mataram pra fazer essas porra, porque tá bonito pra um caralho, né? E pra mim, eu acho que os caras, eles também acabaram duplicando a aposta, em certo sentido. Porque se eu já tinha gostado muito da trilha sonora da primeira temporada, que era um monte de música de new metal do começo dos anos 2000, os caras simplesmente me colocam aqui Korn, a porra do anime, cara. É impressionante. E também eu vi algumas críticas, né, que honestamente para mim essa é a prova mais definitiva, que é realmente a galera, tipo assim, caçando pelo em ovo para criticar o desenho, porque é o Shankar que está por trás.
Porque, tipo assim, uma das críticas que eu mais ouvi é que as músicas estão forçadas, não parece natural em cena. Cara, essa mesma galera, quando teve a primeira temporada e teve o anúncio ali das trilhas sonoras e ninguém sabia que seria o Shankar lacrando ali em cima, pô, todo mundo hypou, tá ligado? Então, tipo assim, pra mim ficou muita impressão do... É o Shankar que tá fazendo, então necessariamente é ruim, tá ligado? Não importa o que ele faça, por ter o nome de Shankar ali nos créditos, é ruim. Não que eu goste do Shankar, eu também não gosto dele. Só que eu sou justo. Tipo assim, se ele faz uma coisa boa, eu elogio. E eu acho que a trilha sonora do anime tá muito boa. Até porque eu não acho que é tão aleatório assim. Existe uma lógica até de videoclipe em alguma das cenas. Por exemplo, quando o Dan descobre ali que o Virgil tá vivo, o cenário ele começa a se distorcer na medida do refrão da música. Então, acaba sendo quase o oposto, né? Porque o videoclipe, ele usa a música, né? Ou seja, o som como primário e a imagem como secundário. Ou seja, a imagem obedece à lógica do som, enquanto, né, um programa audiovisual médio é o som ao serviço da imagem. Então, tipo assim, acaba até diluindo as coisas, sabe? E eu acho que é bem diferente até de um Arcane, por exemplo. Porque o Arcane ele também tinha isso, né? De transformar a série no videoclipe no meio dela. Mas no Arcane me parecia meio sem propósito. Era apenas porque o cu pelo cu. Aqui já existe uma lógica interna, né? A questão da confusão mental do Dante em cena, para acabar retratando isso. Então, eu acho que existe algo mais coeso para a existência dessas cenas do que simplesmente é legal e eu quero colocar, independente que isso quebre a imersão do episódio. E sobre o Dante, né, dele estar mais bucha agora, que o Dante perde todas as lutas, também acho que é um ponto a se ressaltar, tá? Porque se for pegar no pelo, todas as lutas que o Dante perdeu durante a temporada, basicamente ele perde porque os personagens estavam lutando contra ele na crocodilagem, né? O Dante contra o Virgil na primeira luta, ele literalmente rende o Virgil. Exatamente por ele não conseguir dar o golpe final a tempo, que o Virgil ele acaba utilizando esse pequeno vislumbre de vantagem para finalizar o Dante rapidamente. Porque numa luta direta ele não conseguiria. Durante a luta contra os demônios lá pro meio da temporada, novamente, o Dante ele estava totalmente na vantagem durante a luta. Tiveram que fazer a menina de refém para render o Dante. Durante a luta final ali com o Argosax, o Dante tinha acabado de ser capturado, tinham sugado sangue pra caralho dele, e ele ainda tomou um golpe a queima-roupa do Argosax, sem defesa nenhuma, só pra salvar a Lady. E depois de lutar contra ele usando a forma Devil Trigger junto do Virgil, ele tem aquela luta final com o Virgil em que ele basicamente só perde porque ele tava super cansado durante aquela luta. Então, eu acho que, de novo, é uma questão muito de analisar as coisas de uma forma muito rasa. De você simplesmente falar, o Dante está bucha. É muito o oposto. Ele é o cara que basicamente venceu quase todas as lutas que ele entrou em tela. E que o próprio roteiro teve que nerfar ele pra ele não acabar com a temporada mais cedo. E sobre o Virgil, esse daqui eu acho que é o ponto mais polêmico. Porque de todas as críticas que eu vi, as do Virgil, pra mim, elas são as mais válidas. Porque o Virgil, ele tem muito uma questão de poder dentro dos jogos. Ele é o cara que ele quer abdicar da própria humanidade, porque pra ele, o poder é mais importante do que isso. E ele ser vassalo do mundo, ou seja, ele servir alguém, em vez de buscar o poder próprio, em vez de buscar se fortalecer, acaba quebrando um pouco a premissa do personagem, né? Ainda mais o Mundus, né, que é o cara que matou a mãe dele. Eu acho que é menos pior, porque a série dá uma espécie de justificativa, né? Que o Virgil não sabe. E quando ele descobre a ação principal dele, basicamente é: vou matar o mundo. Então, pra mim, isso é bem interessante. Embora eu não goste da decisão por si, tá ligado? O Virgil ser submisso a alguém. Não, cara, o Virgil tem que buscar poder sozinho. Essa é a premissa do personagem. Mas eu acho que acaba trazendo uma discussão muito interessante à tona aqui, que é uma mudança que o Shankar fez, que, olha só, é uma mudança legal, cara, uma mudança interessante. Porque o Virgil aqui é adicionado um pequeno detalhe, que ele tinha muito menos controle do seu poder demoníaco quando era criança que o Dante. Então ele sempre se sentiu muito menos especial por causa disso. E acaba fazendo uma transição muito interessante do próprio personagem ali. Porque o Virgil,
ele acaba ganhando uma questão de uma camada, que é, o Dante, ele me critica por eu abdicar da minha humanidade em busca do mais poder. Mas o Dante, ele nasceu com todo esse poder. Ele não sabe como é a sensação de não ter ele. Ele é a última pessoa do mundo que pode me criticar das ações que eu devo tomar para ter esse poder, porque ele não sabe como é estar no meu lugar. Acaba gerando uma discussão muito interessante em torno disso. Muito legal, cara. E se eu fiquei meio dividido da forma que abordaram essa questão do Virgil, eu gostei muito do que fizeram com o Arius e o Argosax. Porque eles vêm ali do pior Devil May Cry, que é o Devil May Cry 2, que aliás tem um vídeo no canal bem antigo definindo esse jogo. É um vídeo um tanto estranho, eu não recomendo vocês assistirem, mas ele existe. Enfim, o ponto principal aqui é, eles são personagens que vêm de um jogo ruim. Então como é que conserta uma coisa dessa? Como é que você vai acabar funfando agora? E eu acho que eles fizeram um negócio interessante, né? Porque eles acabam fazendo do Arius um personagem que é muito mais essa questão da procura do caos, né? Da destruição de uma ordem. Ah, mas isso tem no jogo? Até tem, mas é muito mal explorado. Eu acho que o anime, ele consegue colocar essa questão mais em prática. Porque mostra ali que o momento em que ele conseguiu gerar o controle da própria vida é o momento em que ele matou o próprio pai. Ou seja, o momento em que ele abraçou o caos, né? O momento que ele acaba se deixar levar pela desordem. E ele, exatamente por estar dentro daquele meio corporativo dos Estados Unidos, do exército, pá, que gera tanta morte, tanto caos, tão organizadamente, que o momento que ele rompe com isso, que ele rompe com essa ordem, é o momento da salvação. Então, é interessante, é algo que você pega pra ver ali, é bem legal. Agora, dito isso, né, eu defendi pra caralho isso aí, mas eu tenho minhas críticas também, né? Já falei do negócio lá do Virgil. Pra mim, eu tô vendo aqui que o Adi Shankar, ele está levando essa questão dele ali também com o Sparda. É uma coisa que ele já tinha falado, que pra ele o Sparda é o vilão de Devil May Cry e o Mundus é o herói. Que é um discurso perigoso, ainda mais sendo da boca dele. E parece que o anime cada vez mais confirma esse discurso. Até agora, eu acho que dá pra você colocar assim um benefício da dúvida, porque basicamente todo personagem ali tem um discurso diferente em torno do Sparda. E também é deixado bem claro aqui que o Mundus não é o herói também. Então, tipo, tá, eu acho que existe ainda assim um benefício da dúvida, assim, do que o Adi Shankar quer nos contar exatamente. E ainda dá pra ver ali que é o Adi Shankar querendo meter as lacradinhas, então, o governo dos Estados Unidos, papapá. Embora eu acho que aqui, além de estar bem menos do que na primeira temporada, eu acho que não é tão exagerado, porque, tipo, por exemplo, tem um personagem aqui que é o cristão, que acha que ir pro inferno matar os demônios é uma missão de Deus. Ele tem um arco de redenção, tá ligado? Então, tipo assim, eu tô vendo aqui que, tipo, até essas pequenas lacradinhas que o Adi Shankar tá dando, ele também tá querendo dar ali umas dosadas. Talvez seja a própria Netflix que tenha obrigado ele a isso, não sabemos. Mas enfim, eu gostei bastante dessa temporada, eu já tinha gostado bastante da primeira, né, pelo que eu falei anteriormente. Mas aqui eu acho que a maior parte dos problemas que eu tinha com ela resolveram, cara. Eu gostei bem mais dessa temporada e, honestamente, eu acho que ela acaba sendo bem mais perto do que deveria ser, de fato, uma adaptação de Devil May Cry. E eu falo até mais, tá? Porque eu acho que, sim, a maior parte das críticas são exageradas. Tem uma boa parte ali que, tipo assim, já largou a mão, tá ligado? Que não importa mais o que o Shankar faça, pra eles já é ruim, sabe? Eu acho que é um pouco injusto também. Eu acho que também tem que dar o benefício da dúvida pro cara. Se o cara fez merda, fez. Mas, tipo assim, não é por isso que, tipo, você tem que criticar ali até o que o cara não faz, tá ligado? Acho que também tem que ver justiça no julgamento do cara. Mas, enfim, não comprou a galera, né? Não 100% pelo menos. E a próxima temporada vai ser a última. Que eu acho uma pena até, porque dá pra ver que as coisas estavam se acertando. Provavelmente essas 3 temporadas aqui foram feitas meio juntas, porque até o Castlevania teve um esquema meio parecido, né? Que tipo, eles fizeram as 2 primeiras temporadas meio juntas, enfim. Então provavelmente foi por isso. E a primeira temporada, até onde eu sei, ela teve uma visibilidade muito boa, né? Na questão de views. Mas já que, tipo assim, essa segunda, ela não teve o mesmo retorno, porque muita gente já dropou na primeira. E as críticas já fizeram com que as pessoas se afastassem da segunda. Então não acabou renovando para futuras temporadas. E parece que a terceira vai ser a última. Mas enfim, eu gostei bastante dessa temporada, tá?
Mas, infelizmente, isso que o Adi Shankar fez na primeira temporada, essas lacradas todas, acabou cavando a própria cova. Infelizmente, porque a gente agora provavelmente vai ficar um bom tempo sem ter nenhuma adaptação de Devil May Cry. Dito isso, essa temporada aqui foi muito boa. Eu vou deixar ela aqui com uma nota 8.8. E já posso falar aqui, né, que foi, pelo menos pra mim, o meu anime favorito dessa temporada. Em seguida, eu fui ver o anime dos galos, o Rooster Fighters. O anime dos galos que lutam contra yokais. Enfim, a premissa desse negócio já é ridícula, né? Então, eu já não esperava grandes coisas. E honestamente, eu gostei bastante do começo desse anime aqui, porque ele é totalmente galhofa. Totalmente galhofa, ele não se levava nem um pouco a sério, e pra mim era pra ser isso. Era pra ser um grande besteirol, um grande negócio ali, um grande blog de piadocas, e que se foda. E eu acho que até a metade ele segue muito bem com essa premissa. Ele é um anime que se leva nem um pouco a sério, ele brinca o tempo todo, tem um monte de piada ali que eu achei engraçadíssimas, realmente. Abraçou o trecheirão, abraçou a galhofa, e é pra ser isso mesmo. Mas eu acho que da metade final ele começa a se levar a sério demais, e aí eu acho que começa a ficar meio complicado. Dá pra ver que o anime ele tem um medo fortíssimo de matar personagens, e honestamente é um anime com uma premissa ridícula, que já não se levava muito a sério. Aí eles querem começar a desenvolver algo um pouco mais sério, e ainda tem isso, acaba comprometendo muito essa questão da obra, e pra mim só não bate mesmo. Pra mim o anime ele tá muito mais divertido, ele sabe muito mais do que ele tem que fazer quando ele está ali trabalhando tudo no puro shitpost, no puro foda-se, só pra fazer algo engraçado, do que quando ele tenta fazer um negócio mais bem elaborado, que pra mim só fica meio genérico, meio qualquer coisa. Aí acaba sendo o principal problema do anime pra mim. Eu achei ele meio genérico, meio qualquer coisa. Infelizmente, porque o começo dele é bem divertido, é bem legal, e se ele abraçasse esse tom de galhofa o tempo todo, eu acho que ele dava um anime bem melhor. Mas enfim, não é ruim. Deixou até uma nota 7. É um anime bem divertido. Pelo menos a primeira metade. A segunda metade pra mim já dá uma caída. E por fim, teve a última parte da última temporada de Dr. Stone. Que é um anime que eu sempre gostei bastante. Sempre falei com bastante entusiasmo aqui no canal. Talvez seja o único fã dessa obra, tá? Quero me aos créditos de ser o maior defensor desta rede social de Dr. Stone. E uma coisa que eu tava gostando muito dessa quarta temporada é que ela tava com uma constante muito boa. Porque a terceira, ela começa meio fraquinha e o final dela é muito legal. Eu já tava esperando que a quarta temporada teria um ritmo parecido. Mas, cara, não. A primeira parte já me pegou bastante dessa quarta temporada do Dr. Stone. E as coisas só iam melhorando, só iam evoluindo ao decorrer da temporada. A última parte, né, antes dessa, da quarta temporada, eu tinha achado muito boa também. E aí, essa daqui eu já tava, assim, bastante esperançoso, assim, que eu ia gostar até que bastante dessa parte. Porque, por um motivo muito simples, na verdade. Era o final da história. Era o final da história. E, tipo assim, eu só tava vendo ali o anime continuando indo bem, continuando trazendo tramas interessantes, legais pra cima da gente. Então, tipo assim, pra mim era um pouco óbvio que, tipo, porra, os caras estão se mantendo muito bem aí. Então, tipo assim, eu dou ali a mão pra eles. Pô, pode me levar ali pro que vocês querem trazer pra esse final, que vai ser foda, que vai ser da hora. E eu acho que as duas primeiras partes, elas foram partes bem mais de ação, né? Porque você teve toda aquela briga lá com o Dr. Sheno. E o Dr. Sheno, ele tinha ali aquela particularidade dele, que ele é o cara que ele vem com armas super avançadas, super tecnológicas. Então, obviamente, ia ser uma parte mais de ação, assim. E ao final da última parte foi uma cartaz absurda. Então, eu tava, assim, curioso pra ver o que eles iriam fazer aqui. E eles começam aqui muito mais ali, tipo assim, já que a gente está indo pra parte final do anime, a gente precisa fazer algo muito importante, na verdade. Que é o quê? Justificar por que caralhos a civilização vai voltar. Então a maior parte do anime é meio que isso, justificando eles ali reconstruindo a civilização moderna. Tipo, a boa parte do anime é meio que isso, eles reconstruindo, né? Tipo assim, trazendo as pessoas de volta, fazendo ali estruturas sociais, né? Eles fazem a própria moeda deles, enfim. E aí você tem ali de subplano, né, que é o grande final, que é eles irem à Lua, encontrarem esse tal do Y-Man, né? Quem é esse cara, por que ele fez tudo isso,
Tipo, qual é a pira deles? E é aqui que eu acho que vai dividir a galera no final, porque Dr. Stone sempre se manteve bem pé no chão, em vários sentidos. Nunca quis sair muito da realidade, sempre foi uma obra, entre aspas, mais realista. Então, tipo assim, quando eles apresentam, né, que o grande vilão, o grande mistério, na verdade, eram alienígenas, eu acho que vai acabar decepcionando uma galera que esperava tipo, um negócio mais pé no chão. Mas honestamente, eu até que eu gostei, na verdade. É que assim, a própria premissa de pedras que são capazes de transformar pessoas em pedras é um negócio um tanto fantasioso por si só. Então desde a premissa já é um negócio tipo assim, tem um quê ali fora da realidade. Eles explicaram ali, quando apareceu a Medusa mesmo, que não existia uma explicação super científica para, era simplesmente objetos mágicos, né, que tipo assim, a ciência não pode explicar. E aí ainda tem um detalhe, que o cara tá no espaço. Então tipo, que poder misterioso vem do espaço? Só um mesmo, né, os extraterrestres, né, só isso daí. Então tem que estar um pouco na cara. E honestamente, quando tu vai ver ali depois, né, todas as interações que eles tiveram com o Y-Man, tipo assim, você acaba vendo ali algumas coisas e fica tipo, não, é real, e, tipo assim, faz sentido com tudo que, tipo assim, foi trabalhado, sabe? Realmente não fica um negócio meio furado, meio quebrado. Mas enfim, pra mim, esse mistério todo ele foi o de menos. Porque honestamente, eu tava curioso, mas pra mim nunca foi a coisa que me fez ver o Dr. Stone, que me fazia gostar da obra. Eu só queria ver, tipo assim, o que eles iam fazer ali. Pra mim a parte mais legal de Dr. Stone, de fato, era os personagens. E era ver como eles conseguiam fazer uma trama que era um pouco mais lúdica e de algumas maneiras, né? Não era uma obra que se levava super a sério, não era um battle shounen de batalhas, pá. Mas que na hora H, na hora da emoção, na hora da ação, conseguia fazer coisas bem interessantes também. E eu acho que esse final ele trabalha muito isso, porque é a despedida dos personagens, é o fim dessa trajetória inteira. Então eles conseguem abraçar uma parte muito mais lúdica de toda aquela situação também, ao mesmo tempo que você vai ter um grande peso emocional, você vai ter uma grande cartaz psicológica, porque é o final daquela jornada, é o final daquilo tudo. E eu achei o final muito bonitinho, cara, eu gostei bastante dele. E aí tem essa pira também, né, que a galera fala, porra, mas final hoje em dia é só final ruim, qual foi a última vez que a gente teve um final bom em anime? Esse daqui foi o final que eu gostei. Não vi qual foi a reação da galera, não faço a mínima ideia se gostaram ou não gostaram. Eu gostei, eu achei um final legal. Enfim, eu vou dar uma nota 8 aqui, porque eu realmente gostei do final. Como assim eu gostei, né, dessa temporada em final inteira de Dr. Stone. E agora, meus amigos, acabou o vídeo. Foi o último anime assim comentado. Comentem aí também vocês, né, o que vocês acharam dos animes, concordo com o que eu disse, discordo. Enfim, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, obrigado como sempre, se inscrevam no canal, dá like, compartilha, eu sempre aqui pra gente poder continuar. Dito tudo isso por hoje, família, então até. Valeu, falou e tchau.